falar um pouco agora sobre o projeto da prova de conceito. E para explicar por que a gente fez uma prova de conceito do S-Rei, eu preciso primeiro explicar quem somos nós, de onde viemos, né? Por que estamos aqui. Bom, nosso trabalho, o trabalho do NIR, que é o Núcleo de Estudos Avançados do Registro Eletrônico de Imóveis, começou há cerca de 2 anos. E a convite do Dr. Sérgio Giacomino, eu comecei a trabalhar em alguns projetos no IRIB. E o mote do convite era o seguinte: bom, nós temos muitas ideias e precisamos concretizá-las. Então, era um cenário em que eu já havia participado do projeto S-Rei anos atrás, sabia que o registro eletrônico imobiliário estava estagnado, né, tinha avançado muito pouco. Aquele cenário de obsolescência tecnológica mesmo dentro das serventias de registro de imóveis. E diante de todas essas ideias, né, nós tínhamos que começar por algum lugar. E surgiu essa ideia de vamos aproximar, então, as tecnologias emergentes, as novas tecnologias, aos registros públicos, né? A ideia do NIR, né, do termo em inglês, vem um pouco daí, né, da gente aproximar a tecnologia do registro. E aí começamos a fazer uma série de workshops. E o mais interessante nesses workshops não foram tanto as tecnologias que a gente selecionou para conversar sobre, para debater. Então, falamos sobre blockchain, falamos sobre computação cognitiva, falamos sobre identidade digital. Mas o modelo mais interessante desses workshops é que começamos a trazer gente de fora. Começamos a convidar pessoas da academia, do Poder Judiciário, sempre com a mediação dos registradores. Ou seja, nós começamos a conceber um ambiente de inovação aberta, em que pessoas de fora traziam, né, novas tecnologias, novas ideias, para oxigenar o pensamento do registro de imóveis. Então, acho que o principal resultado que a gente teve desses eventos, dessas primeiras iniciativas de aproximação, foi justamente a questão desse ambiente que a gente criou, de discutir os registros de imóveis diante das novas tecnologias, com uma visão, juntando a visão interna dos registradores com a visão externa também. E aí formamos aí uma massa crítica, que foi publicada nessa revista. No workshop de identidade digital, a gente já tinha o nome NIR, já tinha o núcleo formalmente ali formado, e publicamos aí os resultados. Então, diante de tudo isso, dessa massa crítica, ficou bem claro para nós que o desafio não era tanto de adoção de tecnologia, mas era de inovação tecnológica, né? O que o registro de imóveis efetivamente precisava era de abarcar um processo de inovação tecnológica, de revisão dos seus processos, né? E aí, ou seja, a gente tinha que incluir todo esse cenário da obsolescência tecnológica, das tecnologias emergentes, num cenário em que a gente tem... O mundo sempre mudou, mas está mudando numa velocidade que agora é exponencial. O mundo está mudando de uma forma diferente, né? Então, o que aconteceu? A gente não pode mais ficar melhorando a vela, porque a gente está trabalhando em melhorar um sistema que está defasado, que não está mais condizente com esse futuro que a gente quer desenhar, isso não vai ser muito efetivo. Então, o núcleo nasceu sob a perspectiva de desenhar o futuro, de desenhar uma nova perspectiva para que a gente possa construir o registro de imóveis eletrônico. Então, esse aqui foi o objetivo, né, do surgimento do núcleo, ou seja, um conjunto de pessoas ali de diferentes áreas, de diferentes formas, estão se dedicando a, juntas, né, elaborar estudos teóricos, práticos, principalmente para o desenvolvimento do registro eletrônico imobiliário, sempre tendo aquele modelo do S-Rei como uma referência. E aqui eu queria destacar um pouquinho a teoria da cadeia de inovação, porque toda vez que a gente fala em registro eletrônico imobiliário, tem uma ansiedade muito grande de: poxa, quando que eu vou usar isso no meu cartório, né? Amanhã já posso instalar, já posso sair usando. Então, assim, existe uma ansiedade muito grande de estar trabalhando sempre ali nos últimos nós da cadeia, né? Ou na implantação, ou já na difusão, na comercialização. E o que o NIR se propôs a fazer foi justamente trabalhar lá na ponta,
Não, espera, nós precisamos antes trabalhar pesquisa e desenvolvimento. Né? Porque se a gente não fomentar pesquisa e desenvolvimento, a gente não vai conseguir desenvolver ideias efetivamente novas, não vamos conseguir pensar o futuro de uma maneira efetiva. E aí, dentro disso, surgiu o NIR Lab. Então, o NIR Lab é um passo adiante do NIR. Né? É um núcleo ali, já um laboratório de inovação dedicado a capturar algumas dessas ideias que estão nascendo lá na pesquisa e desenvolvimento do núcleo e concretizar isso na forma de protótipos, na forma... Então, todo o projeto da prova de conceito, ele está dentro dessa perspectiva, da gente agir no registro de imóveis dentro de uma cadeia de inovação, a partir dos estudos avançados que estão sendo produzidos lá na pesquisa e desenvolvimento, e trazer isso um nível adiante para materializar essas ideias, no caso, na forma de uma prova de conceito de protótipos de software. Então, esse aqui foi o nosso mote aí do NIR Lab, de ser um laboratório de inovação, ser um espaço em que a gente tenha liberdade para errar, liberdade para discutir ideias diferentes, para trazer pessoas com outras perspectivas, né, e tentar desenvolver e aplicar alguns desses modelos teóricos. Nesse modelo de inovação aberta, o NIR Lab não é um espaço físico, a gente não tem um horário de funcionamento, a gente não tem um escritório, a gente tem uma curadoria, ou seja, nós temos ali uma equipe, né, de pessoas que se falam, mas que muitas vezes estão em lugares diferentes. Né? E aqui já quero saudar aqui o Dr. Daniel, que está presente, o Dr. Ivan, o Cláudio, enfim, todas essas pessoas que estão aí no dia a dia tocando essas ideias com a gente de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim. Mas o NIR não é só isso, né? É todos aqueles que se juntam a nós num determinado projeto, num determinado empreendimento. Então, a gente fez questão de fazer desse ambiente um ambiente não hierárquico, mas de holacracia. Né? O que significa isso? Quando a gente começa a discutir inteligência artificial no NIR, a gente vai até o Instituto de Matemática, chama especialistas no assunto. Quando a gente vai discutir gestão arquivística, a gente vai até o Arquivo Nacional. Vai não é fisicamente, não. A gente conversa, né? A gente traz essas pessoas para dentro desses círculos, desses mini-círculos, para discutir esses assuntos. E aí, dessa forma, a gente consegue trazer muitos outros especialistas para trabalhar assuntos diferentes. A gente tem alguns princípios de trabalho. O primeiro princípio é a multidisciplinaridade. Né? Então, os especialistas em criatividade costumam dizer que, na verdade, a criatividade é a combinatividade. É um processo em que você combina ideias de áreas diferentes, pessoas com perspectivas diferentes. E mesmo nesse projeto da prova de conceito, a riqueza que a gente teve ao sentar na mesma mesa um engenheiro de software, um especialista em ontologia computacional, um arquivista, para discutir registro de imóveis, é uma riqueza que a gente não tinha antes. Né? E junto tem o registrador, sempre, com a perspectiva do registrador. Então, muito dessa inovação, desses estudos que a gente está produzindo, vem dessa multidisciplinaridade. Outro princípio é o que eu já falei para vocês, da inovação aberta. Já foi o tempo em que grandes empresas, para ter inovação, precisavam gastar rios de dinheiro num laboratório muito caro, contratar especialistas de fora. Hoje, mesmo as grandes empresas, quando querem investir em inovação, compram uma startup, adquirem uma outra empresa que está desenvolvendo alguma coisa. Então, esse ambiente da inovação aberta ele é muito importante. E dentro do NIR, a gente recebe visitas. Né? Recebemos visitas da Loft, da Growth Tech, da Verime, de empresas dos mais variados setores. E quando vem falar de registro eletrônico imobiliário, consegue ter com a gente, fazer essa conexão, essa conversa entre pessoas de áreas diferentes. Temos também uma conexão importante com institutos internacionais, com a Universidade de Coimbra, com o Colégio de Registradores da Espanha, ou seja, criamos esse ambiente para que todas essas ideias possam fluir em torno desse tema do registro eletrônico. Outro princípio é o princípio da colaboração. Né? Então, tudo que a gente faz, não tem uma única ideia aqui, de tudo que vocês vão ver que a gente vai apresentar, que tenha sido de uma única pessoa. Todas as ideias elas são colocadas, elas são complementadas, elas são discutidas, né, pelos times de uma forma colaborativa, sempre esse foco na colaboração. Bom,
Nisso chegamos, então, aonde a gente começou a fazer a ideia de fazer uma prova de conceito do S-REI, dentro desse núcleo, desse laboratório de inovação. Dentro do núcleo, existe um consenso de que o registro eletrônico imobiliário só vai ser efetivo, de acontecer de uma forma realmente efetiva, com o ANR, com o Operador Nacional do Registro. A governança, ela é um passo fundamental, imprescindível para que o registro eletrônico possa acontecer. Mas no meio termo, desse meio tempo, enquanto aguardamos a regulamentação da ONR, sabemos que tem desafios técnicos também. As tecnologias estão, né, evoluindo, E o S-REI, por ele ter parado lá no tempo, há 10 anos atrás, na especificação, né, a gente tinha essa vontade de materializar, nem que fosse uma parte do sistema. Para quê? Para demonstrar o conceito, provar que funciona, para promover essa maturidade técnica, para enfrentar. Né? Então, essa foi a ideia de desenvolver essa prova de conceito. Para que a gente pudesse fazer isso dentro dos recursos limitados, né, que a gente tem, o que fizemos foi recortar o escopo do S-REI. Então, pegamos a mesma especificação do LSTEC de 2012, limitamos o escopo ao registro de um título de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Então, essa é a nossa natureza na prova de conceito, não tratamos de outros tipos de título. Tá? E reduzimos o escopo a esse tipo de título, fizemos uma atualização tecnológica. Então, além dos mecanismos de controle de integridade do registro, inserimos aí o controle por blockchain, colocamos algumas atualizações tecnológicas, né? Mas mantivemos os princípios do S-REI, ou seja, um sistema que tem um acesso remoto e universalizado para todos os que pedem solicitam algum serviço, né? E uma operação e a tutela de dados distribuídos em cada cartório. Então, isso vocês vão ver aqui hoje. Tá? Bom, e como que a gente fez isso? Eu e a Nathalie coordenamos o projeto em tempo parcial, né? Porque a gente faz outras coisas também. Fizemos essencialmente design de solução, isso é o que o NIRLab faz. Então, eu não codifiquei nada, né? A Nathalie também não codificou nada, nós fizemos design de solução e integração. Por quê? Porque no momento em que a gente contratou pessoas para desenvolver cada parte do sistema, a gente teve que traduzir o que é o registro de imóveis para essas pessoas. Então, eu queria até já aproveitar para apresentar aqui algumas pessoas que vão estar acompanhando a gente nessa demonstração. Um deles é o Rafael Salles, que está sentado aqui, nosso super engenheiro de software, graduado aí no MIT, que carregou o sistema nas costas. A outra é a Natasha Hermida, que veio do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional, especialmente para estar com a gente aqui hoje. A Laura Silveira, que também veio de Belo Horizonte, também arquivista, especialista no sistema Alfresco, que é um sistema open source, depois vai falar um pouco para a gente. Então, inclusive, todas essas pessoas, elas não se conheciam há um ano atrás e não me conheciam. E, pessoalmente, nós estamos nos conhecendo hoje, porque todo o projeto foi desenvolvido de maneira remota. Então, aproveitar hoje realmente é uma festa aqui para a gente, que a gente está se conhecendo pessoalmente. Né? Depois vai se juntar a nós o Fred, que também está vindo do Núcleo do Espírito Santo, de Ontologia Computacional. Então, todas essas pessoas foram contratadas com um critério específico de excelência naquilo que elas fazem. Né? Ninguém procurou o amigo que já conhecia, nada disso. Né? E acho que é importante falar também que todos os custos do projeto foram abarcados pelo IRIB. O NIRLab está incubado no IRIB hoje. Tá? Todo o produto do projeto, os códigos-fonte, a propriedade intelectual do projeto pertence ao IRIB. Todos que trabalharam nesse projeto assinaram um termo de confidencialidade que proíbe a exploração comercial desses produtos, inclusive eu e a Nathalie. Então, o projeto foi construído nesse modelo, tá? E o nosso trabalho foi essencialmente de fazer design de solução e integração da equipe. Tá? Então, todos os protótipos que foram desenvolvidos dentro do projeto, eles estão registrados aqui na nossa URL do Registro do Futuro. Nós vamos falar essencialmente nessas siglas hoje, que é o SAEC, que é a Central Nacional de Solicitação de Serviços, o SC, que é o sistema do cartório, que é aquele sistema que fica em cada cartório fazendo a escrituração e o registro eletrônico, e o CIGAD,
que é o sistema de gestão arquivística de todos os documentos eletrônicos que são gerados no registro. Tá? Antes da gente começar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu descobri na prática que inovação não é bossa nova. É rock and roll. Então, eu não sei se todo mundo ficou sabendo desse acontecido aí, ou se todo mundo conhece o Elon Musk. O Elon Musk, ele é o suprassumo da tecnologia, mais do que o Bill Gates, mais do que o Steve Jobs. É um cara que faz foguete, que faz inteligência artificial, que faz os projetos mais modernos de tecnologia. E na semana passada ele estava lançando o Cybertruck, que era um carro super moderno, indestrutível, e quando ele foi testar, ele deu uma marretada no carro, e aí o carro quebrou. Então eu mostrei esse vídeo aqui. Essa equipe que está aqui hoje se preparou muito, não só no desenvolvimento do projeto, mas nos últimos 2 meses para esse evento. Tá? Mas talvez a gente quebre alguns vidros aqui hoje. E aí eu queria dizer para vocês que, mais do que um software funcional, o que a gente vai mostrar aqui é um ambiente de experimentação que a gente criou. Tá? Então, nós estamos experimentando a certidão eletrônica, nós estamos experimentando a matrícula eletrônica, nós estamos experimentando conceitos novos. Tá? E não existe inovação sem tolerância ao erro. Se você criar uma cultura empresarial em que não existe tolerância à falha, você nunca vai fazer inovação. Então, o erro também faz parte do nosso negócio. Então, vamos lá. Essa aqui é a arquitetura da prova de conceito. Tá? Vocês vão ver que existem 2 tipos de usuário que interagem com o sistema. O primeiro usuário é o solicitante, que é aquele que vai solicitar o registro eletrônico daquele título de compra e venda com alienação fiduciária. Ele vai interagir com o SAEC, que é a Central Nacional. E a gente criou 2 sistemas do cartório. Tá? Um sistema do cartório com o CNS do 5º Registro de Imóveis, homenagem ao Dr. Sérgio Giacomino. E o segundo sistema do cartório, do CNS 14188, que é homenagem à Naila. Então, Naila, você já vai sair hoje com um sistema de registro eletrônico para você levar para casa, tá bom? Homenagem aí ao apoio incondicional da Naila ao nosso projeto. Tá? E a gente vai ter um componente, que é a blockchain consorciada, que vai receber esses registros, vai fazer um controle de integridade compartilhado desses 2 cartórios, no caso, de todos os registros que estão sendo feitos dentro desses 2 cartórios. Tá? Então, dentro de cada cartório, a gente vai ter um sistema do cartório, que faz escrituração eletrônica, e um SIGAD, que armazena os livros eletrônicos de registro e os títulos e documentos. Tá? Então, sempre que eu falar nessas siglas, tentem se orientar por aqui. As setinhas verdes, elas vão dar eu vou voltar depois nesse diagrama, mas é ali que a experiência do usuário acontece. Vocês vão ver, quando a gente entrar no detalhe do registro eletrônico, que muitas atividades elas são feitas, mas do ponto de vista do usuário, não. A experiência do usuário no registro eletrônico é fazer upload de documento e receber a resposta. Né? Fazer o pagamento e tal, mas assim, são pontuais. Todo o resto ele acontece de uma forma absolutamente automática. Tá? Então, todas essas setinhas vermelhas que a gente vai mostrar aí nos casos de uso, elas são transições automáticas. Nós vamos falar hoje sobre 3 casos de uso, e aí eu já vou pedir um perdão para vocês, que eu vou torturar vocês um pouquinho com termos técnicos. Tá? Depois, no final, a gente vai ter um coquetel para compensar essa tortura. Tá? Mas nós vamos falar essencialmente de 3 casos de uso. Eu não vou detalhar agora, porque a gente vai entrar no detalhe logo em seguida. O primeiro caso de uso é o caso de uso da prenotação, em que o solicitante entra com o título no sistema e recebe o recibo protocolo, o recibo da prenotação. O resto todo acontece de uma forma automática. O segundo caso de uso, também vou explicar detalhadamente, é o da primeira qualificação eletrônica, que diz respeito ao processo de transição da matrícula em papel para a matrícula eletrônica. É um processo que foi previsto lá na especificação original do S-REI. E o terceiro caso de uso é o caso de uso do registro, em que aí eu tenho o escrevente do cartório interagindo com o sistema do cartório e, de fato, praticando os atos de registro eletrônico. Tá? Terminamos agora a justificativa da prova de conceito e vamos começar com o SAEC. O pessoal ali me pediu 3 minutinhos.